Michael. Michael. Já há algum tempo, né? Toma um questionamento aqui, outro questionamento ali. Hoje, vaias, quando ainda estava jogando. Que é bizarro. Eu não concordo com isso. Mas, enfim, acontece. É muito característica da torcida do Flamengo. E de outras torcidas também, né? Sim, a do Flamengo faz, mas é que tem algumas que segurou tem um pouco uma outra mais. postura. Sim, né? total. É pra tudo isso, Vess? Então, cara, eu acho que o Michael, normalmente, ele tem muitos problemas de tomada de decisão, né? Sim. Muitos problemas. Às vezes ele tá numa boa fase, que ele acerta bem mais do que erra, mas ultimamente ele tem errado muito mais do que acerta, né? Pra uma assistência como ele deu no domingo pro gol do Arrascaeta de cabeça, você tem muitas jogadas desperdiçadas. E me incomoda um pouco que o Felipe Luiz, ao defendê-lo, acho que ele tá... Acho que eu entendo ali ele, enquanto comandante, defender o jogador dele, mas eu acho que tem que ir até um limite de não fugir do que a gente tá vendo, Fato. né? Acho que, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, o Michael desperdiçou muitas bolas. Mas muitas bolas. É o que mais? É tomada de decisão errada, ou ele toma a decisão certa, mas no fim das contas, na hora de executar o que ele pensou, o que ele planejou, o que ele decidiu, eu acho que a maioria- ele executa eu acho que a maioria horroroso. Eu acho que a maioria é decisão primeiro errada tempo. e quando ele acerta a decisão, ele não tá conseguindo executar. Então Ele aí teve um acaba chute sendo... horroroso, até falta Aí de é pacote confiança. completo, né? Aí acaba sendo, como o pessoal Parecia diz, um a recuo tempestade intencional. perfeita, né? E assim, Mas só pra pontuar assim, é uma verdade que ele dá uma intensidade ali, especialmente sem bola, muito importante que o Cebolinha não dá. Cebolinha, pra mim, é um abismo de jogador em relação ao Michael. Pois é. Mas o Cebolinha não dá. E aí, talvez, acho que o Felipe Luiz esteja ali equilibrando essas coisas. Então, tem que entender, né? Tem que entender o que ele faz. Eu dei uma criticada no Michael no Twitter no intervalo. E aí, depois que foram as trocas, alguns me responderam e falaram assim, olha aí, depois que o Michael saiu, o lado esquerdo do Flamengo morreu no jogo. Não só o lado esquerdo, né? O lado esquerdo, o centro e o lado direito. O Flamengo morreu no jogo depois do 2-0. Sim. Então, acho injusto. Agora, é evidente que o Cebolinha ainda não atingiu uma regularidade que impõe a convocação dele. E aí, o Michael vai ficando. Eu acho que a questão do Everton, do Cebolinha, talvez seja até física, né, cara? Toda vez que ele ganha uma sequência, uma lesãozinha, ele já teve outra lesãozinha agora, algumas rodadas atrás. Então, talvez até seja isso. O Michael também vinha com lesões também, então ele acabou que a mesma posição, ele tá alternando os dois. Eu concordo muito com o Vitor, acho que eles são jogadores que eles não estão na mesma prateleira, definitivamente. Mas uma coisa a gente não pode acusar do Michael. Omissão não tem. Omissão não tem. Ele não se esconde do jogo, ele pega, ele tenta. Mas realmente. Mesmo sabendo que não tá bem, né? Aí vamos a dois extremos. É irritante. Eu não sou rubro-negro e vendo o jogo hoje, o tanto de ataque que ele mata realmente irrita, pra quem tá no estádio. E eu não sou fiscal de torcida. Só que pra mim não faz o menor sentido. O cara tá mal, você vai vaiar ele, vai ficar mais mal ainda. Num jogo que tá bom pro time. O time tá bom, o time tá legal. Às vezes tá todo mundo jogando mal, desculpa, quem sou eu pra falar pra você o que você tem que fazer no estádio? Mas eu acho isso um absurdo. Né, cara? Eu acho isso um absurdo. Se eu estou no estádio e vejo alguém fazendo, eu vou xingar. E... Calma. Para com isso. Vou parar, vamos torcer. É o que a gente falou outro dia no programa. Aí o pessoal tá indo no estádio pra... Eu vi assim, eu acho que o Michael não tem que ser titular, eu concordo que ele mata um monte de ataque, mas assim, se ele tá tomando 500 decisões erradas, você vai vaiar o cara, ele vai tomar... Todas as outras. 1.500. Não, e o lance técnico, se aquela bola que sobra livre pra ele pega muito mal, ali é falta de confiança, né? Então, a gente já viu o Michael jogar muito mais, né? E fica essa coisa do Michael rústico, entenderam, né? É o Rony Rústico do Flamengo hoje, naquele momento. Até se acertar, vai ficar uma cobrança exacerbada em cima dele. E no caso específico, o Flamengo tem opções, né? Quer dizer, não tem tantas pela fase do Cebolinha e tal, mas enfim. Mas o Luiz Araújo continua muito bem, a cobrança de escanteio, o gol do Léo Ortiz muito legal, outros lances do Luiz Araújo muito bem, mas assim, já é de algum tempo, Michel. E ficou aquela coisa do jogador assim, ainda mais em times de imensa qualidade, que estão disputando e tudo, alguns clubes mais, outros clubes menos, algumas torcidas por óbvio mais ou menos, assim, eu preciso ter o cara para eu desopilar.
Então, se ele pode fazer 8 gols, se o Michel fizesse 8 gols hoje no Maracanã, eu falava, quero ver 9. É isso. E ele virou esse cara. Não, e o Michel, a gente tem que, até pra entender ele como jogador, a gente tem que entender a construção dele como jogador. Ele é um cara que não fez categoria de base, é um cara que ingressou no profissional muito tarde. E querendo ou não, é muito diferente, cara, você pegar um menino que tá desde os 12 anos numa base do Flamengo, desses, né? O pedigree dele. O próprio Bruno Henrique, né? Fisicamente é sempre bem tratado, come do melhor, vitamina, academia. Você tá forjando um atleta. O Michael, ele tem muito do jogo solto, do jogo... E aí não vou... Às vezes eu falo peladeiro pro lado ruim. Pejorativo. Não é pejorativo. No caso dele, não. No caso dele, eu acho que o bom do jogo dele tem esse lado solto mesmo, de enfrentar, de quem joga em várzea é muito intimidado, é um negócio... Ele tem esse jogo meio rebelde dele. Mas isso num contexto de futebol profissional, às vezes, taticamente, na hora de você escolher... E não é só escolher com bola, escolher o movimento sem bola também, escolher o que fazer. Eu realmente sempre vi ele atrás. Eu sempre vi ele atrás. Tanto é que os melhores momentos dele são dentro de contextos muito específicos. Uhum. Campo aberto. Aquele brasileiro que ele faz pelo Goiás, 19. Era um Goiás, mano, que fechava e jogava reativo e era bola nele. E ele acelerava e ia dentro de todo mundo. E aí ele fez... No próprio Flamengo, quando ele vai bem, na primeira passagem... O time, ele entrava muito em segundo tempo, já contra o time descansado. Então, assim, quando você pega um Flamengo contra um time fechado, onde você precisa ter mais jogo associativo, mais jogo curto, mais inteligência para jogar, sem campo tão aberto, aí ele... Mas aí o negócio, eu concordo, assim, acho que a base ela faz muita diferença no todo, no fim das contas, né? Mas o tempo... Porque uma coisa tá fazendo diferença, quando o cara subiu profissional... Até uns 22, 23. Ela vai fazer diferença pra sempre? Não, é só ver o Bruno Henrique, por exemplo. Não é pra ter uma evolução. Depende do contexto que você tá. E do tipo de jogador. O Leandro Damião, eu acho que não fez tanta falta. O Liedson também não. O Elias também não. E o Bruno Henrique não fez nenhuma. Será que a gente consegue dizer que não fez falta pro Leandro Damião, que foi jogar no Japão? Eu acho que fez. Por exemplo, anos, sei lá. O Elias já não. O Elias já não. O Bruno Henrique, com certeza. Então. O Liedson também não. O Bruno Henrique tem muito do Michael também. Né? O Bruno Henrique é muito superior tecnicamente, mas o Bruno Henrique, principalmente ali no Santos... Também. Fisicamente o Bruno era impressionante que o Bruno passou mas o Bruno do Goiás... O Bruno não fica no Wolfsburg. E tem uma passagem abreviada na Europa muito por entendimento de jogo mesmo. E aí eu acho que vai muito de jogador para jogador. O Elias, por exemplo, o Elias é um cara que você vai conversar com ele já é um cara que tem um entendimento maior de mundo. Sim. É outra parada. O Michael, além de tudo isso, ele tem uma história pesada. Claro. Enfim, a gente respeitar a história do cara e onde ele chegou, de tudo que ele passou. Grande pra caramba. Não tem que vai